Eu também uso esse traçado de sombra da volumetria não só para setorização externa, mas também para paisagismo. Olha, aqui vocês estão vendo que vai estar sempre em sombra. Então, se você coloca uma vegetação que precisa de sol, o cliente vai gastar 5 mil, 10 mil, sei lá quantos mil, que seja R$ 500, ele vai gastar e vai morrer. E a culpa é sua e ele vai achar que foi o solo que não pegou e na verdade a culpa é do arquiteto. Vamos só ler aqui os comentários, que já passaram vários aqui. O Vilar está falando assim, eu tenho uma pergunta. Eu trabalho na área de paisagismo e estou em formação na arquitetura. Dentro do projeto executivo de paisagismo, é importante apresentar um estudo bioclimático para o cliente? Vai, Você responde responde ou você responde? que trabalha com escritório de arquitetura, depois eu respondo. Tá. Vilar, eu acho que é super importante. Eu acho que tudo que tange a arquitetura é super importante, né? E, inclusive, quando a gente fala de paisagismo, eu falo muito isso também lá aqui no meu Instagram, que uma das lógicas, né? Porque o projeto raso, ele tem várias camadas. E uma delas é quando a gente fala do paisagismo, que é aquele paisagismo caricato. O que é um paisagismo caricato? É você não considerar o bioma que você está, a sua zona bioclimática, e transportar uma muda lá da Amazônia e você está no Rio Grande do Sul. Isso vai acontecer, você, eu acho que sabe disso mais do que eu. Uhum. Você vai ter pragas, você vai ter uma manutenção muito grande disso, né? E às vezes o cliente quer aquela planta porque ele viu no Instagram e tal, mas é importante que você faça esse trabalho de ter esse estudo para mostrar para ele que ele pode até ter, mas que ele vai ter prejuízo, que provavelmente essa planta não vai sobreviver, que ela tem um impacto, inclusive negativo, quando a gente fala de ecossistema. Então, esse estudo é muito importante. Mas, para além disso, quando a gente fala de paisagismo, é uma grande estratégia bioclimática também, né? E a gente tem que entender isso, que o paisagismo não é só planta, né? Enfeitar a fachada do projeto raso. Ele tem muito a contribuir, né? Claro, né? Tem as zonas bioclimáticas e tem as estratégias, mas a gente pode utilizar isso com... o paisagismo tem muito potencial, né? Na construção Aí, da arquitetura quando potente. você faz, por Mas exemplo, é os isso. estudos de traçado Complementa de aí, Edu. sombra, que é o que, inclusive, eu estou nessa etapa com os alunos de conforto, eu também uso esse traçado de sombra da volumetria não só para setorização externa, mas também para paisagismo. Olha, aqui vocês estão vendo que vai estar sempre em sombra. Então, se você coloca uma vegetação que precisa de sol, o cliente vai gastar 5 mil, 10 mil, sei lá quantos mil, que seja R$ 500, ele vai gastar e vai morrer. E a culpa é sua e ele vai achar que foi o solo que não pegou e na verdade a culpa é do arquiteto, que colocou aquele tipo de, Sim. de vegetação numa zona que quando você faz a análise anual, considerando as estações do ano, que são os solstícios e equinócios, você já deveria saber que não era para você colocar aqui. Que é o exemplo fatídico, né? Você vai no condomínio, aí a piscina está na sombra e a quadra de futebol está no sol. Aí você nem consegue jogar a bola, que vai fazer bolha no pé, e quando você pula na piscina, a água está gelada. E era uma questão de fazer um estudo de sombra. Sim. Só isso. E até complementando também, por exemplo, eu estou aqui no Cerrado, né? Brasília, Cerrado. E a própria natureza, ela se adapta, né, aos biomas. Então, aqui a vegetação, elas são tortas, né? E as raízes são muito profundas porque elas conseguem tocar o lençol freático. E é uma estratégia da natureza para captar água do solo, né? Portanto, elas conseguem passar grandes períodos de seca. Se você coloca uma planta que vem aí de Uma... Manaus, né, da Amazônia, cara, não vai durar aqui uma semana. Ela vai começar. E assim, e aí a gente começa a falar de sustentabilidade também, porque talvez o cliente, não, beleza, mas eu quero. Mas aí ele tem que regar aquilo Ixi, todos os dias. E aí? Né? Ou eu quero uma gramorinho lá, uma graminha que tá na moda, mas ele, cara, o é, custo de manutenção com aquilo. Então, utilizar um paisagismo local também é super a conversa vai interessante. longe, porque se eu for falar, por exemplo, da minha experiência na Embrapa, a gente fazia um acompanhamento agrometeorológico de paricá, para substituir o pinus pelo paricá, porque o paricá é uma espécie, não sei se ela é nativa ou muito próximo da nativa, enquanto que o eucalipto ele tem uma pegada hídrica muito grande, ele precisa de muita água para ele ter um bom desenvolvimento do fuste e eu consegui usar esse material para MDF.
A questão era principalmente a pegada hídrica. E a gente estava fazendo um estudo, era o mestrado de uma colega minha, para que eles passassem a plantar paricá. Só que a gente tinha uma outra problemática, porque o eucalipto ele cresce como um fuste direto, né? A maquina corta as pontinhas e o paricá ele chegava numa bifurcação e isso tinha perda de material e uma mudança de maquinário. Mas a pegada hídrica dele era muito menor. Então o papo vai longe aqui, porque muitas coisas que dá para falar.